queria pedir perdão a todos os irmãos que estavam presentes na sexta-feira, que ocorreu um ensaio geral para a festa dos tabernáculos. Um momento impossível, acabei reclamando no microfone sobre o horário e cada um recebeu de uma forma. E eu queria nesta noite expressar o meu arrependimento e pedir perdão a cada um que eu causei dor, que eu causei contenda, que eu causei alguma disseminação maligna e que vocês me perdoem. Vocês me perdoam, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesta noite. Senhor Deus, ó meu Abba, neste momento, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Como o Senhor tem falado desde o início deste culto, sobre chamado. Ó Senhor Deus, para que o Seu povo venha retornar, venha erguer em si o que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor falou nos meios dos louvores, na oferta, e que o Senhor continue falando através da minha vida nesta noite, Senhor. Nada sou, meu Deus, e eu sei disso. Tão pequenina sou, Deus, mas eu sou um vaso, Pai. E eu quero transbordar da Tua presença nesta noite. E que todos que estão aqui, Senhor, nunca mais fiquem da mesma forma, ou saiam daqui como entrou, meu Deus. Deus, eu também te peço, Senhor, nesta noite, cobre a vida do apóstolo Carlos Silva, da pastora Sinone, Senhor. Os pais, Deus, que o Senhor nos presenteou para nos cuidar, nos lapidar, nos guiar, Senhor, a viver o Teu chamado em nossas vidas. Estou muito grata, Deus, por o Senhor ter dado eles nas nossas vidas, Senhor. Então toma a casa deles e a sua família. Toma cada um aqui presente nesta noite, Senhor, e manifesta o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Nesta noite, o Senhor me ensinou muito nessa madrugada, na verdade. Eu tive uma experiência muito linda com o Espírito Santo. Vinha coisas na minha cabeça, assim, né, na hora da oração. E cada questionamento que eu fazia, o Senhor, Ele me dava uma palavra na Bíblia e respondia. E eu falei: Senhor, como o Senhor é tão bom. E eu falei: Deus, o que eu vou falar? O que eu vou pregar? Quando o apóstolo me deu a notícia ontem, eu só respondi amém. Me tremi toda. Jesus, eu nunca preguei na minha vida, mas eu estou disposta, Senhor, então usa-me. E se você leu, né? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. O que é graça? Eu fui procurando no dicionário. Graça é um favor que se dispensa ou recebe. Mercê, que significa recompensa. E dádiva, que significa ato ou efeito de dar espontaneamente algo de valor. E a graça de Deus é o seu infinito amor. Mas nós, seres humanos, modificamos o significado da graça, né? O nosso ego roubou a graça. O nosso ego roubou o significado do amor de Deus. E quando eu li em Tito 2, a graça, ela nos educa.
E eu nunca parei para pensar, a graça ela nos educa. Porque muitos falam assim, o amor de Deus, o Senhor veio por todos, os seus pecados já foram perdoados. E aí hoje muito, né, o evangelho liberalista, venha como está e fique como está, né, que o Senhor conhece o seu coração, o Senhor entende, né, as suas dificuldades, o Senhor entende os seus questionamentos. E eu fui procurar o que é educar, né? Educar é dar algo a alguém. Todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Ou seja, educar é instruir, disciplinar e polir a um ser ou alguém. Então a graça, ela é para nos instruir. A graça, ela é para nos disciplinar a um caminho. Que caminho é esse? O caminho de Jesus Cristo. Mas o caminho, ele é estreito. O caminho, ele é dolorido. Para você chegar até a salvação que essa graça dispõe, é duro, é difícil. Tem que ter a disciplina. Uma coisa que me chamou a atenção foi o polir. Quem tem carro, né? Polir é tirar o obscuro, é trazer de volta o brilho. Quem dona de casa, né? Quem não tem carro, tem lá uma panela, né? Que tá de... Vamos falar que é de inox, né? Que inox também fica escuro. E aí você cozinha e o inox fica escuro e você vai lá para polir ela, né? Usa ali um negocinho e ela volta ao brilho do início. E o que o Senhor quer dizer com isso? A graça de Deus, a morte de Jesus Cristo na cruz, foi para trazer, através de Cristo, para nossas vidas, o que Ele planejou para nós no início, antes da queda de Adão. Porque o Senhor, Ele tinha para nós um plano perfeito de adoração somente a Ele. Mas no momento que o homem desobedeceu, mas antes de desobedecer, ele cobiçou. Ele cobiçou aquilo que não era para ele. Ele quis aquilo que não pertencia. Se Deus disse, se você comer, você vai morrer, a curiosidade foi maior. E lá, né, nos 10 mandamentos, o Senhor fala muito sobre cobiça. E é nisso que muitos de nós cavamos o nosso próprio abismo. E a graça, ela nos arremete a voltar ao início. Ela nos arremete a voltar ao plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. Então, aprendemos aqui que a graça, ela tem que nos trazer disciplina e transformação. E eu fiquei assim, meu Deus, como... Quando a gente lê a Bíblia, né? Pedindo direcionamento ao Espírito Santo, Ele esmiuça cada detalhe. Muitas das vezes a gente lê a Bíblia na correria do dia a dia, tô lendo, mas a gente não está aprendendo nada. Porque muitas vezes eu já li e não aprendi. E o Senhor, Ele é bom. Nesta noite eu falei a Deus assim, Senhor, eu não queria nem falar sobre mim, porque todos que vêm contam um testemunho. E eu falei, Deus, eu não tenho testemunho. Porque para mim testemunho, antes eu pensava assim, né? Pessoas que estavam no mundo, traficava, roubava, matava, se prostituía. E aí o Senhor falou assim comigo, você tem um testemunho. E irmãos, falei, Deus, isso mesmo que o Senhor quer que eu fale para a igreja, Ele é sim. Porque tem muitos lá, e muitos que irão ouvir, que necessita nesta noite voltar ao início. Voltar àquilo que o Senhor preparou para ele lá no início. Porque muitas vezes estamos dentro da igreja, irmãos, e nós estamos convencidos. Nós estamos achando que a graça que tem aqui, já estamos salvos. Porque o nosso ego, né? Foi uma palavra que eu ouvi esses dias. Ela serve com excelência, mas da forma dela, com ego. E eu falei, meu Deus, que duro. Meu Senhor, mas o amor do Senhor, Ele nos constrange para nos mudar, igreja.
E o amor é isso, porque muitos falam assim: que amor é esse? É amar uma pessoa que está cheia de dificuldades, é cheia de imperfeições. Pensa aí num Deus que ama uma pessoa que mata a outra. Eu até pensei assim: meu Deus, o Senhor ama aquele terrorista que fez aquilo com aqueles bebês. Se ele se converteu, o Senhor vai querer ele. Mas nós humanos, achamos que amor é só amar quem nos ama. É só retribuir aquele amor a quem nos retribui, aqueles que nos achegados. Mas o amor de Deus, ele é sobrenatural. A graça de Deus, que é esse amor, ele vai além do que imaginamos. Ele alcança as pessoas que nós nem pensamos. E ele quer que nós tenhamos esse amor. Estamos vivendo, igreja, os últimos dias. E não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de fingir. Não é mais tempo de você achar que está fazendo o que Deus quer na sua vida. É hora de remover o ego. É hora de remover o que você acha e dar lugar ao que Deus acha. E dar lugar ao que o Espírito Santo quer para você. Porque se você se humilhar, se você se quebrantar perante o Senhor, Ele vai te direcionar. Ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer. Vai doer, vai. Causa vergonha, às vezes causa. Mas às vezes é consequência do que você fez. Às vezes é necessário que a gente venha para a exposição, para nós tomar um tapa na cara mesmo e ficar certo. E voltar ao princípio, e voltar ao que o Senhor quer, o chamado, como a pastora falou aqui no início. E vamos começar lá um pouco do meu testemunho para vocês entenderem mais. Eu sou filha de pais separados. Quando eu fiz 7 anos, minha mãe separou do meu pai. E aí, gente, né, o mundo caiu, né? Eu era uma criança que amava meu pai muito. E aí você não tem mais seu pai em casa. É difícil. Eu quase entrei em depressão na escola. Sentia ciúme de todo mundo. Tinha que ser todo mundo, eu ser o centro das atenções. Se alguém tinha outra amizade, era um negócio muito doido. Eu já não ficava triste, abatida, porque eu queria forçar o amor dos outros. O que eu não tinha no meu pai, eu queria dos outros. Mas não é assim. E aí minha mãe, como ela não tinha mais marido em casa, né? Ela já era cabeleireira, ela tinha que trabalhar muito mais para poder criar seus 2 filhos, que é meu irmão. Meu irmão já é mais velho um pouco, mas ela tinha que sair de casa. Às vezes eu ficava sozinha com meu irmão, ou então eu ficava sozinha em casa. E com tudo isso eu aprendi a ser independente antes da hora. Com tudo isso eu tive que aprender além da minha idade. Fazer coisas que uma criança não podia fazer, né? Eu imagino assim, né? Que tem que ter uma mãe para cuidar, uma mãe para dar banho, uma mãe para pentear cabelo, uma mãe para fazer comida. E nem sempre eu tinha. É quando ela podia fazer. E eu entendia isso. Mas o pior de tudo não era nem isso. O pior de tudo eram as amizades. Eu vi um vídeo, eu até enviei para o meu esposo, em que uma pregação, o rapaz fala assim: de 0 a 7 anos, a criança, ela é ensinada e fundamentada pela sua mãe. De 8 a 13 anos, ela é ensinada e fundamentada pelo pai. E de 13 a 18 anos, se essa base, pai e mãe, não estiver alicerçadas, quem educa os seus filhos são os amigos. Então, eu não tive a parte do pai. Então, dos meus 8 aos meus 14 anos, vou dizer 18, 14 anos, eu fui ensinada pelos meus amigos. Eu fui influenciada pelos meus amigos. E como a maioria dos meus amigos não era da minha idade, porque eu sempre tive uma mentalidade além do que a minha idade condizia, eu tinha amizades mais velhas, de 15, 16 anos. E a primeira vez que eu dei um beijo na boca foi com 9 anos. Uma prima minha me coisou, né? Não tem que namorar. Criança não namora, gente. Mas eu achava que era certo namorar com 9 anos. Minha mãe nem sabe disso, vai saber tudo isso hoje. E aí fui, né, crescendo, entrou ginásio, outras influências.
E quando eu fiz 10 anos, eu fiquei assim, chorosa. Falava, eu queria muito um pai. Apesar do meu pai, eu ficava muito carente, porque meu pai ele sempre trabalhou na feira. Era mais na feira do que em casa. E já como ele tinha outra esposa, era uma guerra, né? Que entre a madrasta, os filhos já não... Você sabe como são. E aí criava outras situações. Eu deixava de ver meu pai por causa dela, muitas vezes. Porque eu não queria ouvir coisas que ela e minha mãe debatiam. Na verdade, eu e meu irmão, a gente vivia no meio de um conflito. A guerra entre minha mãe e meu pai. Terminou um tempo desse, tá, gente? E aí, fui crescendo. Com 11 anos, eu conheci o Senhor. Quando eu entrei e ouvi a palavra, eu me converti porque eu queria um pai. E eu encontrei um pai de amor, um pai que zela, um pai que cuida, um pai que ama, que exorta. Porém, eu não sabia ser a filha obediente que o pai necessita. Eu fui rebelde. Eu fui, como o apóstolo falou desse aqui, eu fui a Jerusalém prostituída. Estava convertida na igreja, era batizada já. Mas as influências de fora me puxavam mais do que o meu pai celestial. Do pai que eu queria. E aí com 13 anos eu namorei pela primeira vez. Aí foi o declínio, né? Quando a gente começa a namorar, o namorado entra... Não, que não sei o que, né? Na verdade, ele era do mundo. Aí, para poder namorar comigo, ele foi para a igreja. Fazia tudo. Dançava, cantava. É uma coisa que eu quero dizer a vocês, jovens. Não queira namorar com pessoas fora do propósito que Deus tem para você. Porque a Bíblia diz que um reino subdividido, ele não existe. Não tem como ele subsistir. Um reino dividido, ele não tem como subsistir. Ou você vai adorar mais a um e vai desprezar o outro, ou você vai amar mais a um e desonrar o outro. Então tomem cuidado. E aí eu achando que o menino estava convertido, começou aquele papo. Você tem que me demonstrar uma prova de amor. Cuidado, jovens. E eu falo jovens, meninas e meninos. Porque no mundo que nós vivemos hoje, não era igual ao que eu vivia com 13 anos, não, tá? Era menos do que agora. As coisas agora é mais explícita, né? Ela é mais dada. E aí, com essa prova de amor, eu ficava fugindo, correndo. Mas teve um dia que eu não resisti. E pequei contra o meu Deus. Com 14 anos, perdi minha pureza. E aí foi desesperador. Porque eu fiquei com medo. Minha mãe descobriu. Fazer as coisas na casa do Senhor. E eu não sabia como terminar. Às vezes eu tinha medo que o menino ele me oprimia minha mente, né? E eu ficava naquela ciranda. Tinha um namorado. Minha mãe não estava em casa. Meu pai trabalhando também. E eu não sabia o que fazer. Pedi ao Senhor direção. Mas muitas vezes que eu orei, não foi com sinceridade, porque a gente pede a Deus e depois no outro dia a gente faz tudo de novo, igual. Continua fazendo igual de novo. Até um dia que eu conheci Gelson. Eu terminei com o menino, depois conheci Gelson, que casei com ele, né, meu marido agora. Glória a Deus. Mas eu conheci Gelson e ficamos também na guerra no pecado. Em vez de nós, já 2 cristãos, fazer as coisas de Deus corretamente, nós faz tudo errado. Ele é um pouco mais velho do que eu, mas eu também já era muito entendida, mesmo com 15 anos, na época que eu conheci ele. E aí, aos 16 anos, eu engravidei. Aí foi uma loucura. Gelson quase morre quando descobriu. E agora, como é que estava seu pai? A gente pensa primeiro nos pais, né? A gente não lembra nem de Deus nesse momento. Como é que vai ser com meu pai, com minha mãe? Minha mãe botar para fora de casa, meu pai vai me bater. Mas e Deus, igreja? Depois você falando comigo, você nem pensou em mim. Você nem pensou no escândalo que você causou na igreja. Você nem pensou quantos irmãos você matou com sua atitude errada.
E eu falo, meu Deus, eu hoje orei, Senhor, me perdoa, porque nem isso eu me lembrava, mas o Senhor hoje me lembrou tanta coisa. E eu fui pedindo perdão a Deus, me arrependendo. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu fui fraca, eu fui falha, Senhor. Mas a tua misericórdia mesmo assim me alcançou. E assim o Senhor foi me lembrando, você tem que dizer, você tem que falar. E eu tô aqui dizendo e falando. E mesmo depois de engravidar, ter Sofia, né, primeira filha, a gente ficou 3 anos ainda sem estar casado. A igreja que a gente tinha, a liderança era boa, gente, sabe? Mas não te confrontava igual aqui. Aqui, por coisas pequenas, menores que essa, o apóstolo e a pastora já te instrui. Porque ele sabe que o abismo que vai vir lá na frente, se você não mudar agora, será pior. Então, muitas vezes, nós não damos o devido valor à liderança que nós temos. Muitas das vezes, nós não damos o devido valor às pessoas que abdicam das suas vidas para nos orientar a não pecar mais e ficar prontos para sermos impulsionados e trazer vidas para o Senhor. Muitas das vezes. E aí nós fomos passando, a gente foi embora, voltou para Salvador de novo. Aí conhecemos outra igreja antes de vir para cá. A gente casou. E aí, irmãos, a gente já morava junto, né? Mas quando casa parece que o negócio ficou pior. Por quê? Saiu do pecado, mas a consequência de tudo que você fez durante esse tempo, a colheita de tudo que você fez durante esse tempo, veio. Eu era uma mulher insubmissa, muito independente, porque nunca tive um pai para dizer, minha filha, até aqui você tem que ir, até aqui você tem que fazer. Não, sempre era eu queria tomar o fôlego do meu marido, eu queria trabalhar, eu queria fazer tudo, eu queria comprar tudo, era como meu jeito, era meu dinheiro, era como eu quisesse. E aí isso gerou vários conflitos, até um tempo desse ainda, para poder entender, submeter mesmo a autoridade do meu marido é difícil. A gente vai aprendendo, né? Moldando, como eu disse, o nosso ego. Porque o que mais dificulta de nós sermos transformados mesmo é o nosso ego. Ah, mas assim não. Ah, Senhor, por que Deus? Mas eu vivia assim, né? Minha mãe era independente, não tinha meu pai. Eu não tinha exemplo de como era um sacerdote dentro de casa. Então eu aprendi assim. Mas não é Gabriela, como diz aí, né? Você não vai nascer assim e morrer assim. Na presença do Senhor tem que ser transformado. E glória a Deus, porque eu estou aqui neste lugar, sendo transformada, sendo lapidada, sendo gerada, né? Para impulsionar outras vidas. E a gente ainda comete falhas, irmãos. Nós ainda cometemos erros. Não é porque nós estamos na igreja que nós somos perfeitos, nós somos santarrões, não. O Senhor tem me ensinado ao quê? Você vai errar sempre, mas você tem que me buscar. Porque se você se prevenir, mesmo que você erre um pouquinho ali na frente, vai ser diferente. Você tem um Espírito Santo para te auxiliar. Você tem um amigo para te auxiliar. Eu vivi 7 anos da minha vida dentro da igreja, né? Porque crente eu não era. Hoje eu entendi que eu nunca fui crente, né? 7 anos dentro da igreja não sendo cristão. Porque eu fazia tudo aquilo que meu ego dizia que era bom. Tudo aquilo que a minha carne dizia que era bom. Fazia para Deus. Mas chegava na época da festinha do mundo. Eu só não curtia carnaval. Carnaval eu nunca fui. Mas São João, nós tomávamos licor. Na Páscoa nós tomávamos vinho. Ouvíamos as músicas, às vezes de apaixonado, né? Aí você acha assim, gente, mas isso não influencia em nada não. Isso aí é doutrina humana. Isso aí é coisa de pastor. Isso é coisa de religião. Gente, a Bíblia diz, aquilo que vai escandalizar o seu irmão, já se torna um pecado. Imagina aí, eu cristã, chego na casa de um parente que não é cristão. Nós tomamos um licor lá no São João. Come um vinho, toma um vinho, conversa. Imagina aí, irmão, que testemunho tu tá dando? Que testemunho eu tava dando? Fazendo tudo que aquelas pessoas praticavam igual. E ainda me diziam que isso era besteira às vezes. Às vezes quando eu falava assim, não vou querer não. Eu sou cristã. Que besteira de cristão? Deus não tá vendo isso não, gente. Mentira pura de Satanás, gente. Esqueça esse evangelho liberalista que tudo pode. Que tudo que o povo acha que deve fazer tem que ser feito. Deus está vendo o meu coração. Ele está vendo seu coração lá podre, precisando ser lapidado, polido, transformado através da sua graça.
A graça de Deus, eu entendi isso, ela é o acesso. O amor de Deus, ele é o acesso. A salvação, ela é trilhada. Nós temos que trilhar para chegarmos lá. A graça, ela é a porta do caminho do Senhor para você entrar. Porque antigamente nós éramos malfeitores para o Senhor. Nós gentios não fazia parte da aliança do Senhor. Se você vê na lei, né, de Moisés, as pessoas de fora eram os prostituídos, eram outros deuses. Nós cultuávamos outros deuses, outras religiões. Tinha outra visão de Deus. Mas através de Jesus Cristo que nós tivemos o acesso a ter Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós não damos valor. Quantos de vocês estão aqui nesta noite que praticam as mesmas coisas que você fazia no mundo? Ou até nem fazia no mundo, começou a fazer dentro da igreja. Porque eu não tinha exemplo de mundo. Eu vivi o mundo na igreja. Porque eu conheço Jesus com 10 anos, mas eu não tinha curtições, eu nunca experimentei como era no mundo, sendo do mundo, mas eu experimentei o mundo sendo da igreja. E é isso que o Senhor falou para mim nesta noite. Tem muita gente sendo da igreja, praticando o que é do mundo. E não temos mais tempo, igreja. Israel é o termômetro para o arrebatamento. Tudo que está acontecendo já é dizendo a volta do Senhor. Todos os dias eu falo com meu esposo, tem horas que eu fico assim, Deus, não dá nem tempo para fazer as coisas. Eu acabei de acordar, acabou o dia. O dia está passando, irmãos, ó. Semana passada era quinta-feira, hoje é de novo. Quantos sinais o Senhor está nos dando? Quantos sinais o Senhor está nos dando? E nós muitas vezes ainda estamos negligenciando a palavra que a gente está no altar. Muitas vezes a gente não escuta. E o Senhor me deu um tema: salvos pela graça, porém, uma vírgula, não da minha forma. Esse tema confronta tudo que o mundo diz. Eu fiquei pensando, 90% da igreja ela é liberalista. Ela se preocupa a não perder membros, mas ela não se preocupa em perder almas para Jesus. Não se preocupa. Porque eu já fui em várias igrejas com esses mesmos meus pecados de estimação, né? Vamos falar assim, meus pecadinhos de estimação. Mas eu nunca tive uma liderança para me confrontar. A não ser quando eu casei. Que aí o pastor falou, só vai cantar se você se casar. Aí eu casei com o Dielso, passei ainda um tempo assim, aprendendo as coisas da igreja. Aí entrei nos ministérios. Mas na outra igreja eu fazia tudo. Eu cantava, eu dançava, eu fazia teatro. Tudo sem casar com o Dielso. Não ceiava, porque eu sabia que eu estava em pecado, mas fazia tudo na casa de Deus. É um negócio doido, era uma cegueira demoníaca que tinha em mim. Que eu falava, Deus, só o Senhor mesmo para me lembrar tanta barbárie que eu fiz. Aí você fala, você não tem vergonha de dizer isso não? Hoje eu não tenho não. Por quê? Porque aquele que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu entendi, eu tenho um testemunho, Deus. E é um dos piores, viu? Porque se eu for olhar, o traficante a gente tem, tá no mundo, tá batendo, porque tá com influência maligna. O que rouba tá com influência maligna também. Mas o que tá dentro da igreja tá com influência maligna também. Tá dentro da igreja. Dentro da igreja não salva. Mas em Jesus, dentro da graça, dentro dos princípios, dentro daquilo que o Senhor quer para dentro de nós, seremos salvos. Somos justificados pela fé. Eu li essa palavra esses dias. Justificados pela fé. A fé é a porta. A graça é a porta. Mas só se você se render, se humilhar, se prostrar e reconhecer que você está em pecado dentro da igreja, você alcança salvação. Porque a Bíblia fala assim, muitos dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo, no seu nome eu preguei, no seu nome eu disse.
essas pessoas, ela estava como eu estava, dentro da igreja. Jesus até usava, porque o Senhor ele usa qualquer um, até a pedra, a mula, o Senhor usa, por misericórdia de outros. Mas você vai salvar outros e você? E aí? Então nessa noite, igreja, reflita, pense, meu Deus, mostra-me, porque muitas vezes a gente está cego mesmo. Todas as vezes nós está cego, todas as vezes, porque o diabo ele coloca em nós uma venda para nos cegar, porque o nosso ego ele vai na frente. Eu faço isso para Jesus, eu faço aquilo para Jesus, mas eu não tenho a salvação em Jesus. Não é sobre fazer, é sobre ser, é sobre pulsar, querer ser transformado, querer ser lapidado, né? E eu vou falar mais uma vez, vocês jovens, não se prostituam. Vocês pais, tomem cuidado com seus filhos, porque eu não tive pais para me orientar como era certo e errado. Além de eles não serem cristãos na época, eles não estavam unidos, então não tinham instrução. E aí os afazeres, os trabalhos sugaram o cuidar e criar do filho. Eu não estou colocando a culpa deles não, viu gente? Porque a gente faz sabendo também que é errado. Mas quando a gente tem uma orientação, quando nós temos um desígnio, os nossos filhos eles detêm, né? Porque o Senhor diz assim: cria a criança no caminho que deve andar, instrui, né? Instrui a criança no caminho que deve andar. Não deixe seus filhos serem adolescentes, jovens antes da hora. Uma coisa que eu mais gosto de Sofia, assim, minha mãe, mas é porque as meninas, porque fulano faz isso, faz aquilo. Eu falo, minha filha, não queira ser adulta, jovem antes da hora. Ela não sabe nada disso que eu vivi, porque ainda ela não tem a maturidade de entender. Mas eu falo, Sofia, eu não pude ter a sua infância. Eu não pude viver o tempo de cada coisa. Eu não pude viver como era ser noiva, não pude viver como era ser jovem, eu não pude viver como era criança, porque eu fui atropelando tudo. Saí atropelando tudo. Como eu fui forçada, né, a ter uma mentalidade antes da hora, então para mim fui indo. Então, pais, amem os seus filhos. Não deixe seus trabalhos, seus afazeres sufocar a criação das suas crianças. É uma coisa que até a irmã Mara Sarai pregou aqui um dia sobre escola. Isso me marcou muito. Gui, fala, ó, minha filha é assim, assim, ela tem que ser criada assim, assim, assim. Diga quem é você na escola do seu filho. Na escola de Sofia, direto tem embate lá com a professora, com a diretora, porque elas fazem um negócio assim, irmãos, de doido. Entre dia das crianças mesmo, né? Elas botaram uma programação lá, tal. Aí, quando foi terça-feira, um tal de mini tour. Só que eu não perguntei o que era isso, porque eu sempre pergunto. O mini tour, gente, virou um bloquinho de carnaval e minha filha tava lá no meio. Eu mandei o áudio à professora de quase 10 minutos. Falei, não é nem pelo ser cristã, é porque elas são crianças. As músicas que você colocaram lá, a batida é massa, né? Aquela opa gama está. Quando eu fui ver, irmão, o desastre que tá naquelas letras daquelas músicas, só a misericórdia de Jesus Cristo. A inocente vestida, mas que por baixo é sensual. Como é bom ter aquilo na hora H. Então, às vezes, até nós cristãos nos deixamos levar por músicas mundanas. Não sei porque você está falando isso comigo não, porque tem muita gente que tem tabu com isso, né? Pode ouvir sim, gente. Mais uma vez eu ouvi uma coisa de uma mulher que ela era mundana e depois virou cristã. Ela fazia músicas. Você acha o quê? Quem faz música para o mundo está pensando em quem? É influenciada por quem? Ela diz assim, pelo Satanás. Por quê? Músicas de amor. Aí tem aquelas músicas mais coisas, né? Funk, essas coisas. Mas o diabo, ele copia tudo. O diabo, ele tem muitos anos de vida. Então, cada erro que fulano cometeu no passado,
Ele vai vendo, ó. Não é nem que Ele conhece as nossas mentes, mas Ele conhece as nossas atitudes. Ele sabe aonde chegar o ego. O ego humano. Esse é o nosso pior inimigo. Porque nele tem a cobiça. E a cobiça é a porta para o desastre de todas as coisas. É a entrada. É a brecha que o inimigo quer para sugar você do plano inicial. Então nesta noite, você que está aqui na igreja, que precisa, que entendeu essa palavra, não deixe, gente, a vergonha. Porque tem uma vez que o apóstolo chamou aqui para falar assim: você está na igreja, que está desviado, que está afastado de Jesus, vem aqui na frente. Eu fiquei uns 6 meses aqui, quando eu vim de lá da igreja, da outra. E aí o Senhor ficava falando comigo: você vai ter que ir lá na frente. E eu não vinha. Mas teve um dia que a palavra foi tão forte, irmãos, que eu não me contive e vim. Mas porque eu não vim antes? Porque o meu ego não deixou. Pô, o que fulano vai pensar de mim? Eu na igreja esse tempo todo, gente. E o povo acha que eu estou desviada. Eu leio Bíblia, posto lá no Instagram, lá, meu devocional. Mas que adianta? O povo tá vendo? Mas dentro de Deus. Então parem. Lembre-se primeiro, se você errar, se você for fazer, não é o que fulano vai pensar, é o que Deus vai sentir, o que Deus vai pensar, o que o Senhor vai dizer de mim. É quando um filho machuca um pai e uma mãe, nós ficamos arrasados. Quando um filho responde, desobedece, faz birra. Imagina Deus, gente, vendo a criação dele, fazendo atrocidades e ainda não se importa nem um pouquinho com o que ele pensa. Então hoje é a noite de você voltar ao plano inicial do Senhor. Deixe a vergonha, o que vão dizer de você, se você tem cargo, se você tem algum compromisso na igreja, se você é alguém na igreja, nada disso importa. O que importa é o querer ser transformado para viver aquilo que foi pregado no início, né? A transformação do Senhor para gerar vidas, que esse é o intuito de Deus. Gerar vida, gerar transformação. Não adianta você querer transformar o seu vizinho e não se transformar primeiro. Então eu quero convidar você nesta noite, que está aqui. Eu não vou dizer nem desviado, né? Para não afrontar demais. Mas você que se identificou com quem eu fui no passado. Você não pode ter cometido os mesmos erros que eu cometi. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: mas você fez isso. Isso me feriu. Isso me afastou de você. E você não é mais o mesmo. Você não está sendo mais como você foi no primeiro amor. Quando você me aceitou, quando você se batizou. Vem aqui nessa noite receber uma oração. Vem aqui nessa noite se arrepender. Porque antes da oração tem que ter um arrependimento. Se prostre perante o altar.